irei falar do livro de estreia de Natália Correia. Escrevi um textinho, se me dão licença eu vou lê-lo. Escreveu Carlos Drummond de Andrade que, para garantia de qualidade, seria melhor que o escritor só estreasse com o segundo livro. Com essa piada, chamava o poeta brasileiro a atenção para o facto de, na literatura como na vida, não ser sempre fácil acertar à primeira, o que justifica haver muitas primeiras obras falhadas, apagadas mais tarde da bibliografia dos respectivos autores. Não é esse, porém, o caso de Natália Correia, estreando em 1946, aos 23 anos, com a novela infanto-juvenil Grandes Aventuras de um Pequeno Herói. A autora micaelense enveredou, é certo, por uma esfera da literatura que não voltaria verdadeiramente a trilhar, mas fê-lo através de um texto de valor, ainda hoje digno de leitura, afirmando um conjunto de princípios éticos e estéticos que manteria até o final da sua longa carreira. Parente mais ou menos pobre da literatura tout court, a literatura infantil é muitas vezes relegada para uma certa marginalidade cultural, não económica, evidentemente, como se fosse uma coisa menor. Mesmo os autores que escrevem ocasional ou habitualmente para crianças tendem a desvalorizar o seu trabalho. Agostina Bessa Luís, por exemplo, que publicou 4 livros enquadráveis nessa área, escreveu que os escritores para crianças ou são chatos ou corruptores. De resto, só escreve expressamente para crianças quem não sabe fazer outra coisa. De outra maneira, vultos importantes da nossa literatura se tinham já pronunciado no mesmo sentido. Foi o caso dessa de Queiroz, que numa das suas cartas de Inglaterra desvalorizou a tarefa de escrever para a infância, ao mesmo tempo que enfatizava a necessidade do seu aparecimento em Portugal, onde, diz ele, muitas senhoras inteligentes e pobres se poderiam empregar em escrever essas fáceis histórias. Décadas depois, a propósito do livrinho Bartolomeu Marinheiro de Afonso Lopes Vieira, também Fernando Pessoa escreveria que nenhum livro para crianças deve ser escrito para crianças. E de facto, se olharmos como adultos descomprometidos, isto é, sem ser na condição de professores e educadores nem de pais, para o que se publica como literatura infantil, somos obrigados a concordar com Agostina e com os restantes autores citados. A maior parte das obras coloca a tónica no infantil e despreza a vertente literária, assumindo assim um propósito educativo ou pedagógico que, embora tenha alguma utilidade, não deixa de ser, de facto, corruptor. De resto, não é certamente casual que boa parte das mais apreciadas obras para crianças tenha sido escrita por autores que não fizeram carreira na área. Entre eles, contam-se as que o público infantil fez suas, diretamente ou através de adaptações, como Gulliver's Travels de Swift ou Robinson Crusoe de Daniel Defoe, e, sobretudo, aqueles que grandes autores da outra literatura escreveram de um modo um tanto inesperado em determinado momento da sua vida, quase sempre marcado por circunstâncias familiares relacionadas com a parentalidade. No caso português, é isso que explica os livros para crianças escritos por autores tão diversos como Aquilino Ribeiro, António Sérgio, Sofia de Melo Breiner e tantos outros. Há também casos, como o de Agostina, Saramago ou Natália Correia, em que a composição de tais textos não parece ter sido justificada pelo apelo de uma criança da família. A observação que acabo de fazer não pretende, contudo, negar o óbvio. Em todas as literaturas há grandes autores para crianças que se destacaram sobretudo ou até exclusivamente por terem escrito para essa faixa etária. Nomes como Ilse Rosa, Matilde Rosa Araújo, António Torrado ou Luísa Ducla Soares comprovam-no amplamente. Outros casos, sobretudo na faixa infanto-juvenil, talvez não tenham sido tão felizes na conciliação da especialização etária com um elevado interesse literário, o que explicará talvez as oscilações de mercado a que têm estado sujeitos. No fundo, é provavelmente essa capacidade de conciliação que explica que alguns livros sejam para crianças de todas as idades, a expressão da cantora brasileira Adriana Calcanhoto, e outros apenas para crianças, as tais
de quem Agostina dizia atrasados mentais, que é o que são as crianças. A novela com que Natália Correia estreou não muda, sim? Okay. A novela com que Natália Correia estreou é precedida de uma declaração que hoje seria considerada estranha e até talvez perigosa. Diz assim: este romance infantil ensina as crianças a tornarem melhor o mundo de amanhã. Lida a obra, percebemos, contudo, que não só não há nela uma moralidade explícita, como também que o sentido didático se fica por um nível bastante abstrato e consensual. O que está em causa é o valor da liberdade e o combate à tirania e à opressão, valores porque a autora miquelense se bateu de modo intransigente, tanto ao longo da ditadura como durante e depois da Revolução dos Cravos. Não vale a pena enfatizar este ponto, que é bem conhecido, em poemas como, que ainda ontem ouvimos cantar, Queixa das Almas Jovens Censuradas, em iniciativas cívico-literárias como a Antologia da Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, que lhe valeram processos judiciais, nas intervenções e nas polémicas parlamentares, nos seus escritos na imprensa e, acima de tudo, na sua forma de ser e de estar na vida, Natália Correia destacou-se sempre pela defesa da liberdade, frequentemente em contracorrente e com prejuízos pessoais e evidentes. Para o comprovar, basta ver o modo como viveu na escrita a mudança de regime ocorrida em 1974. A entrada do seu diário relativa a 25 de abril desse ano termina desta forma desconcertante, sobretudo pela autocrítica. São 6h45. As marchas militares são cortadas pelo emissor do Comando das Forças Armadas e inicia-se uma transmissão de canções proibidas. A minha comoção atinge o auge quando ouço cantar um poema em que desabafei o meu nojo pelos ratos da censura salazarista. Queixa das Almas Jovens Censuradas. Empolgo-me com essa mediocridade do meu panfletarismo juvenil. Eu, que dobrado o cabo das íntimas tempestades que no poeta rasgam o imo da verdadeira criação, aborreço esses exibicionismos matrificados da justiça social. Mas há uma estética efêmera da exaltação coletiva que leva à categoria de belo aquilo que na ordem das coisas em repouso ofende o bom gosto. E tudo isto é exaltante, porque em tudo isto se desprende para mim um canto livre de Afrodite que em ondas de ouro se propaga na cidade. Abro a janela, rompe a estrela da manhã. Esta postura está já razoavelmente patente no pequeno volume de 1946, no qual podemos destacar algumas das características habituais da literatura destinada aos mais novos. O protagonista, Raul, é uma criança de 10 anos, o tempo e o espaço são indeterminados, árvores e outros elementos da natureza são animados, falando e interagindo com o herói. Do ponto de vista dos valores, o mundo é representado a traço grosso, com uma divisão clara entre bons e maus. Apesar do que fica dito, não custa a reconhecer na novela traços do Portugal da época. O espaço é ou de um país sombrio e triste, escondido entre montanhas negras. O regime ou o seu representante é despótico e injusto. O rei, severo e autoritário, trazia a pequena população escravizada sob o peso de uma infinita crueldade. Camponeses e operários viviam exclusivamente para o trabalho e este rendia-lhes menos do que o indispensável. Também a falta de liberdade é enfatizada desde o início, reforçando a identificação com Portugal da época. E se alguma voz se levantava para gritar o seu protesto, logo baixava sobre a cabeça rebelde o cutelo do carrasco. Órfão de mãe, Raul vivia na floresta com o pai, que era lenhador, tendo como amigo e confidente um castanheiro. A observação casual do interior do palácio gera nele uma revolta. Ao olhar para tanta opulência, pensou nos seus amigos, sentados àquela hora frente a uma mesa de pinho, rapando da tigela a última colherada de caldo, se é que haviam tido caldo nesse dia. Decidido a combater a injustiça, o herói parte para uma longa viagem à maneira dos contos maravilhosos,
com o objetivo de recolher apoios para a sua causa. Cada etapa do percurso é marcada por enfrentar perigos que o protagonista vai superando graças à candura e à coragem que demonstra. A primeira promessa de ajuda vem do vento, um gigante que desata a rir quando vê Raul escondido na tigela do pequeno almoço que lhe for levado ao quarto. Curado pelo riso da indisposição que vinha sofrendo, aceita participar de bom grado na missão que o visitante lhe apresenta: levar a paz e a liberdade ao povo irmão. Idêntica promessa é feita pelo sol que, espalhando a sua luz no mundo e a estender os seus raios divinos a cada ser, era bem mais esplendoroso do que os tesouros amontoados à custa do sacrifício de milhares de pessoas. A tarefa de convencer a chuva foi mais difícil, tanto mais que, cito, a rainha daquele misterioso país, a velha rabugenta chuva, tinha fama de feroz onde quer que o seu nome fosse pronunciado. Vivia num palácio sombrio e úmido, fechada numa impenetrável solidão que as razões de Estado rompiam de vez em quando. Mas a bondade do herói acaba por comovê-la. Diz o narrador a certa altura: qualquer coisa no ânimo duro da rainha se quebrou, como se um raio vindo do céu fundisse o ferro que lhe revestia a alma. De volta à casa, Raul recebe do castanheiro a informação de que o país estava pior. Segundo explica o seu amigo sábio, o poder é como o vinho, pequeno Raul, embriaga à medida que se toma. O rei tirano julga-se o rei do mundo e pensa que todos os sacrifícios dos homens lhe aumentarão o poder e o prestígio. Depois de um discurso à multidão em que anuncia a mudança para breve, o herói é preso e condenado à morte, mas a intervenção dos elementos da natureza impede que a sentença seja executada. Além disso, o vento provoca a derrocada do palácio, matando o rei e a sua corte. Apesar de relutante, Raul acaba por aceitar a coroação como novo rei, terminando assim a história de modo feliz. Que podemos concluir desta estreia? Temos a crítica à ditadura e a defesa da liberdade, numa antecipação da peça satírica O Homúnculo, mas temos também a antecipação de um outro tema que será cara à futura escritora para adultos, o culto ao Espírito Santo, aqui sugerido pela coroação de uma criança. Por outro lado, impõe-se a pergunta: por que não voltou Natália Correia a escrever para os mais jovens? Embora, segundo creio, não haja elementos que nos permitam responder com rigor à questão, podemos pelo menos observar que a autora micaelense fez outras incursões, ou no mínimo aproximações, por esse campo. Dois dos contos de Onde está o Menino Jesus, de 1987, talvez possam ser enquadrados aí. Por um lado, o texto intitulado A Menina com a Rosa na Testa, que aborda, a partir de um fundo que parece ser autobiográfico, a busca da narradora criança acerca da sua origem, e por outro, a história que dá título ao volume. Nesta última, a narradora, também de pouca idade, conta como ajudou o menino Jesus a fugir do presépio, compadecida das suas queixas. É precisamente esse o meu drama. Se cresço, enfiam-me na cabeça uma coroa de espinhos e põem-me na cruz a verter sangue pelos séculos fora para remir as polícias dessa canalha que se está maribando para os meus sofrimentos. Se não cresço, prendem-me para sempre neste cochicho de palhinhas onde me obrigam a ser o pretexto para uma comédia de bons sentimentos que só se hospedam nas suas atitudes durante o Natal. Uma vez mais, Natália Correia não cedeu às convenções, mantendo-se fiel aos seus valores, demonstrando na prática um princípio que deixou expresso na crónica Agressão Cultural, que publicou a 26 de agosto de 1974 no jornal A Capital. Aqui há uns meses, tudo isto se passa depois do 25 de Abril, porque a verdade é que antes pouco ou nada se passava, fui acometida por uma circular despachada por órgão legitimamente representativo de assuntos culturais. Dirigia ao papelucho um apelo aos autores teatrais, no sentido de escreverem peças destinadas à TV,
recomendando que fossem tomadas em consideração as necessidades sociopolíticas do atual momento histórico. Indigno-me. Pego no telefone e advirto o órgão emissor da circular que o 25 de Abril não foi uma máquina onde eu entrei como escritora para sair como caixeiro viajante de breviários políticos. Era o que faltava. Nem mesmo na estação mais rigorosa da era salazaresca alguém ou algo me impusera. Escreve isto ou aquilo. É caso para dizer que com Natália Correia viva, a reação de perplexidade e de indignação que se verificou recentemente a propósito da reescrita corretiva de livros de Roald Dahl teria sido bem mais intensa e barulhenta. Cronistas de orientação tão diversa como Carmen Garcia, Rogério Casanova, Francisco Louçã, Maria João Marques reagiram nos seus espaços com maior ou menor veemência. Esta última, comentando a substituição de gordo por enorme, a passagem de mães e pais a família ou parents e de rapazes e raparigas a crianças, escreveu o seguinte: a higienização dos livros escritos há décadas pode ser vista de muitos ângulos. O atropelo à liberdade da expressão dos autores, o desrespeito por um autor que amodalha as obras sem autorização, já morreram. Eu escolho o ângulo da estupidez dos leitores que não sobrevivem sem sofrerem vários achaques que lhes periguem a vida dos 4 neurónios funcionais, acaso leiam num livro que é uma personagem gorda, um homem minúsculo, ou que um branco faz considerações racistas sobre um negro, ou que há sexismo indecoroso à solta por aí. Ou sou do tempo em que se lia livros para aprender, conhecer vidas diferentes, espreitar a natureza humana, saber de culturas de sítios distantes, atormentarmo-nos com injustiças e prisões metafóricas que pessoalmente desconhecemos. No fundo, para ver o outro. Tanto assim é que ler ficção é um dos melhores treinos para desenvolver a empatia e o pensamento crítico. Atualmente, presumo, deve ler-se livros para estupidificar. Os leitores não podem ser confrontados com o que é ofensivo e fora das lentes atuais. Não devem aprender que o mundo nem sempre foi como é agora. As circunstâncias políticas e sociais mudam e o quadro de valores das comunidades evolui. Estão arredados do princípio fundamental da leitura. Um texto é sempre construído e só assim se percebe dentro do seu contexto. Natália Correia, que foi precursora de muitas causas do nosso tempo, diria certamente algo de semelhante. Muito obrigado.